nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito das nossas responsabilidades diante da nossa própria família, né? E a gente vai começar com uma mensagem, tá? Um vídeo. Prestem bem atenção nessa... Deixa eu ver aqui. Você já viajou de trem alguma vez? Numa viagem de trem podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena bem pode ser comparada a uma dessas viagens mais ou menos longa. Primeiro porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem outras pessoas especiais embarquem para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. Outras encontrarão somente tristezas. E algumas circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precise. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que quando desocupam seu assento ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são caros se acomodam em vagões distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado ocupando aquele lugar. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e atenda. A grande diferença, afinal, é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grande emoção em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por longo tempo. Que a nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação, onde teremos que deixar o trem. Bom, essa mensagem eu achei muito propícia por ela fazer uma analogia à vida espiritual, né? Porque nós somos todos espíritos viajantes. E toda vez que nós nos preparamos para fazermos uma viagem, o que é que como que nós nos organizamos?
Primeiramente, a gente se preocupa com a bagagem, né? O que é que nós vamos levar? O que é que eu vou usar? O que é que eu vou poder usar ou não? Não é assim? A gente não se organiza tudo, e se você for para um lugar ainda que você não conhece, aí você corre lá na internet e faz um roteiro de tudo aquilo que você quer conhecer, de todos os lugares, né, as paisagens que quer encontrar. Não é assim que a gente se prepara para uma viagem? É a mesma coisa nós, espíritos, no plano espiritual, preparados, né, para reencarnar. Para virmos, para nascermos mais uma vez. Estamos numa nova jornada. E o que essa jornada me reserva? Toda uma programação que é feita anteriormente, todo um preparo, tudo aquilo que eu vou trazer, tudo aquilo que eu vou conhecer, as pessoas com quem eu vou, né, dividir esse momento, encontros e desencontros. De repente, podemos encontrar aqueles que já conhecemos, ou não, não vai ser nessa oportunidade, mas numa próxima, talvez. Mas sempre procuramos conhecer, né, embarcarmos nesta viagem. Resgates, estamos aqui em aprendizado, portanto, eu tenho muita coisa a reparar, a reforçar o meu aprendizado. Tudo isso cabe numa encarnação. Logicamente, respeitando a lei de causa e efeito, que nós, espíritos, né, reencarnantes aí, procuramos sempre nos ajustarmos nessa nova viagem. Aí, onde eu reencarno? Qual vai ser a primeira estação deste trem que eu vou parar? O que eu vou encontrar nessa estação para eu prosseguir a minha viagem? A primeira estação, meus irmãos, é justamente a família. É o primeiro momento. Nascemos num corpinho todo delicado, ainda, né, terminando a sua formação aí, e aqui estamos nós novamente, no seio familiar. Somos recebidos com amor, com carinho, na maioria das vezes. Às vezes, nem tanto, não é? Mas o que a família, o que essa estação, como que eles me recebem aqui? O que eu posso esperar dessa estação? No Livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais e não o efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Nós cometemos sempre esse, não vou dizer erro, mas essa gafe, vamos dizer assim, né? De nos compararmos aos animais. Mas a resposta dos espíritos é muito clara. O homem tem destinação diversa dos animais. Não é a mesma coisa. É tão gostoso a gente afagar, né? Um gatinho, um cachorro, os animais domésticos que nos cercam ali, a gente vê como é que eles criam, né? Como é que eles refazem ali a familhinha deles, né? Como que eles recebem. Mas olha só, por que então sempre querem identificá-lo com eles? Por que a gente faz essa comparação? Não é? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progresso.
Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam esses laços sociais. Eis aqui porque os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Claro, né? A diferença entre o homem e os demais animais é a seguinte: os animais, quando percebem, né, que os seus filhos já podem caminhar, ali já não tem mais tanta necessidade do leite materno, né, no caso dos mamíferos, eles deixam-os, né, e prosseguem aí. Mas enquanto aquele animalzinho que nasceu ainda depende da mãe, essa mãe está ali. O instinto dela é de preservar a sua cria, né? Em alguns casos acontecem diferentes maneiras, mas isso tudo, em questão dos animais, são as necessidades físicas. Agora, o homem tem algo a mais nessa bagagem que nós trazemos aqui. São as nossas responsabilidades. O homem, como um ser em progresso espiritual, ele tem toda a responsabilidade sobre a sua família, sobre os teus filhos. Vamos ver? Ainda, Kardec pergunta na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, nós não vemos muito isso hoje? Uma recrudescência do egoísmo. Olha nós, nos dias atuais, né? O que acontece? Essa questão foi feita aproximadamente 160 anos atrás. Há 160 anos atrás, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Agora, para 160 anos aqui, atualmente, o que é que realmente nós encontramos? Esse relaxamento dos laços de família aconteceu, acontece ainda, né? E a responsabilidade? Aí, nós temos o Educandário Familiar de Joana de Ângeles. É um capítulo todo maravilhoso que Joana nos coloca a respeito da missão da família. O que é a família para o espírito encarnante aqui? É o resultado do largo processo evolutivo do espírito por meio das sucessivas reencarnações. É o meio, é a única forma de reencarnarmos. É através da família. Resultado do instinto gregário que une os animais em grupos que se auxiliam. Não é assim? A família, o objetivo dela é o amor mútuo, é o auxílio. No ser humano atinge um estágio relevante e de alta significação, em face da conquista do raciocínio e da consciência. Olha aí, Joana citando a diferença nossa com os demais animais. É a consciência. Quando temos o raciocínio, a consciência, nós temos a responsabilidade sobre tudo aquilo que somos, sobre todas as atitudes que teremos, sobre tudo o que fizermos nessa viagem nossa aqui. É o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito. É a nossa primeira sala de aula. A família é onde nós vamos, na primeira infância, receber todas as instruções, né, todas as motivações
para nos educarmos, para aprendermos, para saciar as nossas necessidades que precisamos. É no seio familiar que é desenvolvido nessa primeira infância todo o laço daquele espírito encarnante. Permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Engraçado, né? Quando a gente fala em futuro, quando a gente fala numa motivação emocional, né, sentimental, nós colocamos primeiro a nossa família. Por quê? Porque é através dela que nós, espíritos, estamos burilando o nosso conhecimento. É através da convivência com aqueles espíritos afins, que nem sempre são espíritos amigos. É diferente, tá? Muitas vezes temos aí espíritos adversos nossos, no próprio seio familiar. Mas que justamente é necessária a convivência para que possamos aprender a amar os nossos inimigos. Proposta essa há 2000 anos atrás com o Cristo. E até hoje nós ainda patinamos nesse aprendizado. Não estamos totalmente seguros, né? Nós ainda sofremos por causa disso. É a oportunidade superior do entendimento e da vera fraternidade para o grupo maior, equilibrado e rico de valores que é a sociedade. Se a família é a nossa primeira sala de aula, vamos dizer assim, é o primeiro contato que nós temos aqui, quando encarnamos, é através dela que eu vou me tornar uma pessoa sociável. Regras de convivência nesta família. Lembrando, e a gente sempre adverte, quem trabalha com evangelização infanto-juvenil sabe muito bem disso, o quanto é importante os valores e o reforço desses valores no seio familiar. O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a lapidação das imperfeições. Simples assim. Não é mais fácil a gente perder a paciência com um irmão nosso do que com um amigo que mora longe? É muito mais fácil. Perdermos a paciência, né? Nos irritarmos muitas vezes dentro de casa. Mas por quê? Justamente para a lapidação das nossas imperfeições. Eu preciso aprender. Se eu nascesse numa família perfeita, o que seria de mim? Eu seria perfeito como a minha família? Sim, claro, aprenderia os valores, tudo, mas se eu não tivesse o atrito, aquilo talvez não fizesse tão importante para mim, né? Porque a gente precisa do burilamento, a gente precisa, né, das imperfeições ali justamente para serem apontadas durante essa convivência. A gente, quando sabe tudo, a gente não se move, porque você não precisa mais aprender. E a gente sabe tudo? A gente não sabe quase nada ainda. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Olha aí, já aumentando, né, o meu convívio,
eu parti da minha família para a sociedade. E de que maneira que eu vou me reconhecer em uma família universal? Reconhecendo a criação de Deus. Deus nos criou para convivermos. Não adianta um filho se trancar no quarto e não falar sobre os seus problemas para seus pais. E muitas vezes a gente deixa isso acontecer dentro da nossa própria casa. Eu tenho um filho adolescente, eu sei bem o que é isso. Às vezes ele está cansado, corre para o quarto. É o refúgio, né? Tudo que ele quer é a cama para deitar e dormir. Mas sempre uns 15 minutinhos antes de dormir, vamos conversar sobre o seu dia? Me conta, o que aconteceu? Quer me contar alguma coisa? Houve alguma coisa legal na escola? Isso é muito importante. Aí, vamos lá. Essa família é uma família antiga, mais ou menos década de 1920, 1930, né? E hoje nós temos aí uma família atual, moderna, atualíssima, né? Com todos os aparatos eletrônicos possíveis e disponíveis, a gente consegue conversar mais hoje ou naquela época? Né? E o respeito? Quem era nessa primeira família aqui a voz máxima? Era sempre o pai, né? E aí se o pai desse uma olhadinha meia torta, né? Era bem assim. Mas isso não tão antigamente, não. Vamos dizer uns 50 anos atrás. 1960. Começo dos anos 70, tudo começou a mudar. Os parâmetros mudaram, o formato da família mudou. Hoje nós temos a família de variadas formas, tamanhos. Não é assim? A minha família é tão pequenininha, é de 2 só. Né? Mas tem famílias grandes também. Continua. Mas será que, de acordo com o formato dessa família, a atenção é a mesma para todos? Com tanta informação que nós temos atualmente, está difícil até a gente conversar dentro de casa, né? Relações diversas dentro das famílias. Há o divórcio, em que separa, né, agora, o pai e a mãe. O pai constitui uma nova família, a mãe constitui uma nova família. Aquele filho passa a ter 2 famílias. Não é assim? Divide-se entre o Natal e o Ano Novo, as festas. Não é assim? É comum. A minha família é pequenininha, mas a do meu filho já não é tão pequenininha. Está vendo como que é, né? Hoje é muito diverso. Mas e aí? Como é que é a educação desses filhos? Como é que nós nos preocupamos? Há várias mudanças, até mesmo nas leis, né? Aqui, nossas, em questão de composição familiar, que precisaram ser decretadas certas condutas ali, justamente para não prejudicar o filho. A criança e o adolescente, eles são resguardados juridicamente.
O pai não pode se separar, o casal não se separa. O casal se separa, mas ele não pode falar mal de um para o outro. Não pode. Realmente. Isso moralmente é o correto. Qual filho gosta de ouvir alguém falar mal do seu pai e da sua mãe? Não é? Não deveria ser assim? Nós, como filhos, devemos proteger os nossos pais e as pessoas que amamos. Aí tem toda, nessa composição familiar adversa que tem, muitas pessoas agregaram os sentimentos. São irmãos, que chegam para a gente não da maneira natural, mas que vieram com um novo casamento de um dos pais. E isso, se nós tivermos a consciência cristã, nós teremos sucesso com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque para o amor é possível multiplicar. O egoísmo não. O egoísmo, o rancor, esse a gente se fecha. Mas se nós lidamos com o amor na nossa família, seja ela de qual formato for, nós conseguimos agregar. E essa criança nunca se sentirá sozinho, desamparado e nem excluído por nenhum dos pais. Muito pelo contrário, ele vai se sentir feliz por ter mais pessoas a quem amar, É difícil, não é fácil. E outra coisa também, que hoje, em comparação a 50 anos atrás, foi assim um avanço estrondoso no seio familiar. As pessoas, pelo consumismo, até mesmo por prazer em ter, coisas que tragam para a gente um conforto no lar. A mulher precisou sair de casa para trabalhar. Ou muitas vezes, pelo abandono do pai, a mulher precisou tomar a posição de mantenedora daquele lar. Então, a gente está vendo todas essas mudanças nesses 50 anos aqui e que evoluiu. E muito rápido. Quase fomos atropelados por essa evolução toda. Porque tudo muito rápido. Muitas vezes, não soubemos lidar com certas situações. Aí a mulher sai de casa para trabalhar, precisa deixar os filhos, ou o dia inteiro na escola, ou com o babá, ou com outro familiar, geralmente os avós, que assumiram aí também um papel importante na manutenção dessa família. E o que acontece? Quando ela chega em casa, ela não quer brigar com o filho. Ela não quer dizer não para o filho. Eu já passei o dia todo longe do meu filho, eu vou agradá-lo. Eu preciso compensar de alguma forma. E será que isso é o correto? São vários apontamentos que nós precisamos despertar em cada um de nós, porque tudo isso traz consequências para a família que a gente quer formar, para o resgate até da família que nós já temos e que de repente está numa situação dessa, Aqui agora tem um vídeo. Esse vídeo ele é um trecho de um filme
Esse filme, ele é um filme cristão, da Igreja Batista dos Estados Unidos. Eles tiveram várias sequências, né, com relação à família. E esse trecho é muito importante porque é uma mensagem de pai para pai. Esse filme se chama Corajosos. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas vale a pena assistir. Independente da religião, é cristão, tá? Então, é muito importante. Corajosos trata-se de 4 pais de família diferentes, mas que trabalham juntos, são policiais. E, de repente, esses pais percebem que a coragem maior que eles precisam ter não é nas ruas, defendendo a sociedade. Mas a maior coragem que eles precisam ter é dentro da própria família. É segurar. É ter coragem para segurar as rédeas da sua família. Vamos prestar atenção nessa mensagem do filme. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou, eu vou, eu vou. Onde será? Que momento será? Nesse período de 50 anos aí, não vamos muito mais além,
onde será que nós perdemos as rédeas da nossa família? Onde será que a gente deixou o medo tomar conta da gente? O medo de educar o seu filho. O medo de dizer um não ao seu filho. Quando eu estava fazendo essa palestra, eu pensei, em algum momento a gente falhou. Mas eu vou dizer uma coisa, e isso no Evangelho a gente tem. Em toda a boa nova do Cristo. Essa coragem aí é o que Jesus nos pede. É o que Ele nos ensinou. Se nós aprendermos a amar o nosso próximo, a gente vai descobrir essa coragem dentro da gente. Porque eu vou dizer, numa família bem estruturada, em uma família onde o filho ouve o não e respeita o teu pai, não há ninguém fora da sua família que vai conseguir interferir. Isso é base. E isso é muito importante a gente pensar. Essa proposta feita aí na igreja deles, muito interessante, porque eles chamaram a atenção dos pais. Mas eu incluo as mães aí também. Porque nem sempre uma família tem um pai dentro da casa. Só que essas rédeas passam a ser das mães. E quando um filho ouve um não e entende por que você está dizendo esse não para ele, que é uma prova do seu amor para com ele, ele respeita. Ele não vai se rebelar. Se você tiver a firmeza, a segurança daquele não. Só nós podemos dar essa segurança, mais ninguém. Não há projeto nenhum, não há nada que vão aprender na escola que vai afetar o seio familiar se ele estiver bem direcionado. Quem de nós trazemos os nossos filhos para uma religião? Não digo ao centro espírita apenas. Em algum momento, a gente deixou aqueles laços de família se relaxarem. Como na questão de Kardec, há 160 anos. E o que é que nós estamos vivendo? O momento exato que o egoísmo está aí, reinando em muitas casas. Cada um olha ao seu lado, a sua necessidade, passa dia, entra outro dia, não há comunicação. É tão importante o olhar, olho no olho do teu filho, do teu neto, do teu sobrinho. As crianças hoje pedem, eles estão quase suplicando pela atenção nossa. Olha para mim, me fala um não, pelo menos. Porque quem ama educa. Quem ama não é o bonzinho. O pai bom é aquele pai e mãe que diz o não na hora certa. O meu filho quer andar de skate numa rua perigosíssima? Ah, pode ir. Não, isso não é prova de amor.
Prova de amor é você guardar a saúde física do teu filho. É dizer não, você não vai correr esse risco. Ele vai ficar bravinho na hora, porque vai todo mundo, né? Vai a galera toda andar de skate naquele lugar. Mas o meu filho não. Porque eu não quero que ocorra com ele algum mal. E isso é tão importante, a gente até comenta isso muitas vezes na evangelização com as crianças. A gente fala para as crianças, observa o não que o papai e a mamãe estão falando para você, porque é uma forma deles te amarem. O não é uma coisa ruim. O não, muitas vezes, é a forma que o teu pai tem de dizer eu te amo. Eu quero te preservar. Eu quero você bem. Por isso eu não estou deixando você fazer determinada coisa. Não é assim? E as crianças suplicam por amor, por esse amor. Porque não é deixando tudo que eles vão se sentir seguros. Não é assim. A gente precisa prestar atenção. Lá, ó. Esse é o primeiro slide daquela primeira mensagem. Que é para lembrar a gente que a gente tem uma primeira estação. Essa é a principal estação que a gente vai passar durante essa viagem aqui. Porque é nela que eu vou formar o meu caráter. É através dela que eu vou me fazer cidadão, com a base familiar. Mas aí vem, né, a gente tem várias situações, e é claro, gente, isso acontece, né, porque nós estamos ainda no mundo em transição de provas e expiações. Para regenerar ainda falta um pouco mais. Então, a gente tem ainda situações de crianças que são abandonadas. Mas quando a gente vê uma situação dessa, nos jornais, na mídia, relatando o abandono de um bebê, por exemplo, qual é o primeiro sentimento que bate aqui no coração de cada um de nós? Não é a vontade de ir lá e acalentar aquela criança? E enquanto tivermos este sentimento dentro da gente, vocês podem ter certeza que a instituição família não está falida. E neguem quando alguém falar, não tem mais jeito, acabou a família. Não acabou. É mais fácil, né, a gente deixar para lá. Mas nós não podemos. Não acabou. A família existe. A gente só está andando aí no meio de pedregulhos aí, que nós mesmos deixamos esses pedregulhos avançarem em cima da nossa família. Porque se nós tivéssemos a coragem que aquele homem propôs de segurar as rédeas da nossa família, em todos os aspectos, de educar os nossos filhos, no relacionamento dos nossos irmãos, no cuidado com os nossos pais, no amparo aos avós, porque a família não está só no pai, na mãe, no filho. É tudo muito mais. Então a família não está falida. E não permitam escutar isso. Ainda há jeito. Nós temos uma geração toda aí que se perdeu, sim. Que a maioria foi criado, né? A gente estava nessa fusão toda aí, né? De evolução tecnológica, tudo. Mas daqui a pouco,
a gente vai ouvir muitos desses filhos assumirem as rédeas das suas famílias. Porque como ele mesmo colocou ali, nem tudo que os nossos pais não fizeram por nós, eu vou deixar de fazer para o meu filho. Eu não sou o reflexo total de quem me educou. Eu tenho a minha bagagem que eu trouxe comigo, lembra? Tem algo a mais. Não é só o que eu adquiri aqui, nessa primeira estação. Tem algo além. Aí nós temos, né, a família. E lembrando que ela é justamente o lugar propício para exercitarmos o amor. O amor de Deus. Deus não é o Pai? Nós somos filhos? Nós devemos agarrar esse amor que Ele nos deu, compreendendo toda a sua criação, para justamente a gente compreender a missão de cada um de nós, que é amar. Portanto, a família é a nossa primeira missão. E sempre vai ser. Desde a hora que chegamos nesta estação, até a hora de desembarcarmos naquele trem. Porque, como na mensagem disse, muitos estão caminhando conosco. Não é? E essa viagem a gente não faz sozinhos. A gente leva junto. Principalmente toda a bagagem que foi adquirida aqui. A gente vai aumentar um pouquinho mais a nossa mala. E eu vou deixar aqui algumas recomendações, algumas indicações. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, onde foi retirado aquele educandário familiar. É um livro muito bem colocado por Joana, né, como grande psicóloga que é, e vale a pena estudar esse livro. Nossos filhos são espíritos, porque apesar de recebê-los tão frágeis no nosso colo, né, quando nascem, ele não veio ali oco. Ele está trazendo a malinha dele, tá? E a gente não pode deixar de respeitar aquela bagagem que ele traz. E também o Consolador de Emmanuel, que também tem uma citação ali com relação à família, que é muito importante. Além, claro, de todo o Evangelho. Tá bem? Fica aí a mensagem da noite. Obrigada.